Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre o setor de infraestrutura, a gente fez menção a isso agora há pouco. O setor de construção hoje tem problemas no país, o governo está investindo cada vez menos justamente pela situação fiscal. Tem a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e isso pode ser, em algum momento, oportunidade para as siderúrgicas brasileiras. Em algum momento pode ser um problema também, porque guerra comercial nunca é bem-vinda. Para falar sobre o assunto, Ribamar Bassi, do grupo Aço Tubo, está conosco. Ribamar, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Obrigado. A guerra, eu vou mencionar a guerra porque ela está tendo implicações no mercado financeiro com muita frequência. A guerra comercial, neste momento específico, é bom ou ruim para o setor de siderurgia brasileiro, por exemplo? Ele é péssimo. Péssimo. Guerra nunca é bom, né? Porque... Não, perfeitamente, nunca é bom. Os países têm que se equilibrarem um pouco, né? E não querer um entrar no mercado do outro. Na verdade, deveria ser assim. Só para falar um pouco, posso falar um pouco sobre esse assunto, claro, sobre o nosso negócio de siderurgia? A situação da guerra fiscal, da guerra comercial entre os dois países, vai sobrar aço na China, que produz hoje 350 milhões de toneladas. E o Brasil produz 20 e pouco. Com essa sobra lá, muito desse material a China tem que colocar em algum lugar. Tem que manter seu pessoal, seu funcionário lá dentro da China. E por outro lado, os Estados Unidos não querendo receber esse material, que era um dos grandes compradores desse produto. O que está ocorrendo? Está ocorrendo que nós tivemos que baixar os nossos preços para vender para as siderúrgicas nacionais têm que vender esse produto mais barato nos Estados Unidos. Né? Imaginemos assim, uma tonelada de aço valia $1.000, por acaso, alguma coisa. Hoje, porque nós temos para entrar, nós temos que pagar, e o governo norte-americano quer o quê? Quer baixar seus preços, porque a inflação do aço dentro dos Estados Unidos passou de 30%. Justamente depois das sanções americanas. Por causa das sanções americanas. Então nós tivemos que baixar exatamente os nossos valores, ou seja, a siderúrgica no Brasil teve que baixar para poder continuar vendendo nos Estados Unidos. É essa a situação. Guerra nunca é bom, você falou perfeitamente, nunca é bom. E no siderurgia, que é algo fragilizado, porque o Brasil na década de 70 produzia 18 mil toneladas, 16 mil toneladas de produto, e a China produzia quase igual, um pouquinho mais. Hoje a China produz 300 e tantas mil toneladas e o Brasil está... Capacidade instalada do Brasil é 35 mil, mas por uma questão de... 35 milhões, mas por uma questão de crise, etc., nós estamos produzindo 18 milhões, 20 milhões, 21 milhões de toneladas no máximo. Quem são os clientes estrangeiros do Brasil hoje, os principais clientes? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos, nós temos alguns países da Ásia, do Oriente Médio, são que as usinas... Porque eu não sou representante de uma usina, nós somos representantes aqui da STUB, de um grupo de 45 anos, e que vive do mercado nacional. Claro. Né? E, eu já vou entrar na questão do mercado nacional já. Ok. E o mercado internacional para nós é super importante, mesmo nas 21 mil toneladas que nós estamos produzindo hoje. Então, hoje ficou para nós os produtos primários, não é só o minério. Produtos primários como billets, como placas, tá certo? Que depois isso vai para lá, para ser relaminado lá. Em vez de buscar o minério aqui, e o scraps, toda a sucata, é 10%, 12%, que vai ser gerado e jogado lá, além do meio ambiente, lá no local onde vai ser enviado. Por isso que hoje, dentro do Brasil, tem várias usinas, vários países tentando investir dentro do Brasil, colocando siderúrgica aqui no Brasil. Para quê? Exatamente para eliminar que leve em frete marítimo, leve 10, 12% que vai ser jogado fora. Entendeu? Já leva ele pré-laminado. Chegando lá, se faz o formato redondo, quadrado, sextavado. Mas já é um produto de valor agregado que ele vai entregar depois, né? Depois, exatamente. Bom, e esse momento econômico que eu fiz menção hoje ao setor de construção, estudo do IBGE ainda é de 2017, mas não é tão diferente de 2018. A gente não vê hoje investimento em obras de infraestrutura que normalmente tem consumo maior. É verdade. De vários produtos, sobretudo aço. Sim. E a gente sabe porque boa parte de comprador de infraestrutura é o governo, ou são os governos que têm hoje uma questão fiscal muito pesada por causa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência saindo seria um alento para o setor? Com certeza, nós estamos todos otimistas aguardando ela. Não é só porque o governo não tem como pagar a Previdência, é que nós precisamos de investimentos. E ninguém virá para cá fazer investimento num país onde realmente a gente tem, nós que somos brasileiros, estamos aqui dentro, nós temos assim uma grande expectativa. Mas quem vem de fora começa a escolher. Eu tenho dinheiro para pôr na Tailândia, no Zimbábue ou no Brasil.
Ele vai escolher um exemplo, a Tailândia, né? E nós ficamos pela segunda colocação. E não é, nós estamos super otimistas a partir do momento que nós achamos, se a Previdência tivesse saído no primeiro trimestre, com certeza no segundo semestre o Brasil seria um outro na área de siderurgia. Com certeza seria um outro. Como não vai sair no primeiro semestre, nós estamos achando que o último trimestre, excetuando dezembro, que não temos compradores para dezembro, porque isso é cíclico, né, da história do aço, nesses 45 anos que eu vivo dele. Então nós temos lá setembro, outubro e novembro, que são 3 meses, assim, fatídicos, vamos falar assim. São 3 meses que nos trará algum resultado para nossas companhias no Brasil. Porque a previsão é justamente de se ter uma reforma da Previdência no final de agosto, começo de setembro. Então, aí ultrapassou o limite nosso, acabou. Então nós estamos otimistas, mas nós achamos dentro da nossa casa, pensando na siderurgia e pensando na nossa casa, que o nosso ano forte será 2020. Não tem jeito mais. E nós estamos há 4 anos com esse problema. Não da nossa reforma da Previdência. Ou seja, mas aí postega-se investimento, postega-se geração de emprego, postega-se maior geração de tributos recolhíveis ao governo, que melhorariam as contas do governo. Ou seja, é uma bola de neve no sentido pior da expressão. Contrário da vida, né? É sempre contrário, né? Por exemplo, hoje o governo nunca viu nos últimos 10 anos tanto refis para poder pegar uma, entre aspas, se alguém deve 100 milhões e o governo acaba pegando 10 milhões, concorda comigo que é uma ninharia? É para fechar a conta. Os refis ultimamente têm sido para fechar a conta. Desse governo, dos governos anteriores. A ideia do refis original era, vamos resolver o negócio, fazer uma reforma tributária para ninguém precisar mais de refis. Não precisa. Mas é o que nós temos hoje. Hoje passou a ser um instrumento tributário para poder arrecadar mais. Com certeza. Momentaneamente. Momentaneamente, porque o país não pode continuar desse jeito, né? A gente vai voltar a falar no segundo semestre, espero com notícias mais alvissareiras. Nós estamos otimistas, tá? A nossa companhia, em detrimento do que é mercado de metal mecânico, nós estamos otimistas. Nós estávamos muito mais otimistas quando nós achávamos que no primeiro trimestre a reforma sairia. Tá certo. Senhor Ribamar, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa sorte ao setor. Obrigado, viu? Obrigado, viu?